Fala, minhas queridas, tudo bem? Tô na área, sejam bem-vindas a mais um vídeo feito especificamente para vocês. Eu tô em pé porque, sei lá, resolvi fazer esse vídeo em pé porque eu tô um pouco inquieto hoje, beleza? E nesse vídeo eu vou falar para vocês os 3 maiores erros que vocês cometem que atrapalham vocês a conseguirem um relacionamento, certo? Isso é uma das coisas que eu acho que pega muito para vocês. Vocês cometem esses erros quando vocês estão próximos de conseguir um relacionamento, vocês acabam, BUM! Explodindo aquela possibilidade. Depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, meus queridos, por favor, se inscrevam no canal, deixa o like aí. Se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica ou questionamento, pode deixar nos comentários. Sabem que nunca é um problema, eu sempre vou responder vocês. Agora vamos lá, quer dizer, vou sempre responder na medida do possível, né? Vou me comprometer aqui, senão depois eu fico enrolado. Tem vídeo que tem muito comentário e não dá. Erro número 1. Entregar sexo achando que vão aumentar o nível de conexão e que vão conseguir prender o cara, ou fazer o cara se apaixonar, ou fazer ele ficar contigo de uma vez, ou não perder aquele cara, enfim. Achar que o sexo vai deixar você mais próxima do relacionamento. Beleza? Esse é o primeiro grande erro que vocês cometem. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês não fazem isso por mal, vocês fazem isso às vezes por medo, tentando se aproximar, ou porque vocês não veem nada demais. Mas a grande questão do sexo, desse primeiro grande erro que vocês cometem, é o seguinte, olha só. Quando vocês mulheres têm relação sexual sem ter um alto nível de conexão, vocês geram um alto nível de conexão emocional, beleza? Quando os homens têm relação sexual sem ter um alto nível de conexão, eles geram repulsa, eles querem se afastar de vocês, eles começam a querer menos aquele relacionamento, começam a querer menos de vocês. Essa é a grande verdade que poucas pessoas vão te contar. Eu tô assim, entregando ouro pra vocês aqui. Isso é uma das grandes sacadas que as mulheres não têm. Veja bem, vocês mulheres têm no colo do útero de vocês conexões que vão direto para a cabeça de vocês, para o sistema nervoso. Ou seja, sistema nervoso, né? Para o sistema nervoso, o sistema nervoso de vocês vai levar informações e gerar sentimentos no cérebro de vocês, beleza? Então, quando vocês têm relações sexuais, o que vai acontecer? Vocês vão aumentar o seu grau de sentimento de conexão com aquele cara, tá? Só que isso não vai acontecer com ele, porque os homens não têm nada ali que gere nele, através do sexo, um maior nível de conexão. Pelo contrário, o que acontece fisiologicamente, biologicamente no corpo de um homem depois da relação sexual é uma sensação de tchau, minha querida, vaza daqui. Se ele não tiver já construído um sentimento por você, uma conexão, uma afinidade com a tua personalidade, uma convergência de valores e hábitos, não adianta. Ele vai querer sair dali, ele vai querer que você vá embora. Ele pode não fazer isso contigo se ele não for um cara escroto, beleza? Mas ele vai achar uma desculpa, um jeitinho, no dia seguinte ele não vai estar interessado em te ver. Isso é a grande verdade. Então, nunca tenha relação sexual achando que você vai aumentar o seu nível de conexão, que você vai chegar mais próximo de um relacionamento ou algo do tipo. Quer dizer, se você tem uma relação sexual, que você não vai ter o relacionamento? Não. Mas você está se colocando em risco, você está fazendo uma atitude que é contra-intuitiva no teu objetivo. Ah, Marcelo, então quando que deve rolar o sexo? No 5º encontro, 10º, 20º, 30º, depois do namoro, depois do casamento? Eu não sei. Primeiro que eu não entro aqui em aspectos religiosos. Todo mundo sabe aqui que eu sou católico, que eu sou cristão, então eu tenho as minhas concepções. Essas concepções religiosas são uma coisa, isso aqui é trabalho, a gente está falando de realidade, tá? A gente está falando de ciência, a gente está falando de comportamento, a gente está falando de red pill para as senhoritas. Então, entendam. O momento correto é no momento que você entende que aquele cara criou uma conexão com você. Ninguém cria uma conexão no mesmo dia que se conheceu. Ninguém cria uma conexão em uma semana. Ninguém cria uma conexão em 10 dias. Vocês conseguem captar qual é a ideia? Então, se você está se relacionando hoje com um cara que já era teu amigo há muito tempo, teu colega, que você já conhece há muito tempo, que vocês já acabaram ficando uma vez ou outra, algo do tipo, já existe uma conexão. Você só vai esquentar aquela conexão para aí sim chegar ao sexo. Se você está saindo com um cara que você conheceu hoje, que você não conhecia antes, não tem a menor conexão. Se tu dá para ele, minha querida, dá esperando que você vai dar pelo momento, pela vontade ali do prazer, e que provavelmente ele não vai querer te ligar no dia seguinte, nem falar contigo, tá? Não vai dar achando que você vai aumentar um grau de conexão, porque se ficou animadinho ali, viu a possibilidade dentro do primeiro de encontro, daquilo ali progredir, entendeu? Não se iludam. Depois que o cara goza, basicamente, depois que o cara tem um orgasmo, o que o corpo dele libera é, primeiro, dopamina, obviamente, ele vai
se sentir relaxado, mas logo depois aquilo vai aumentar o índice de testosterona dele rapidamente. Ele vai perder aquela necessidade de te conquistar, vai começar a despertar nele de uma maneira muito louca a necessidade de conquistar outras coisas, conquistar outras mulheres. É muito louco isso acontece na cabeça do homem. Isso acontece simplesmente porque o homem ele foi projetado para ser um semeador. Ele tem espermatozoides e óvulos para distribuir por aí, entendeu? Enquanto vocês são seres seletivos, né? Não é a natureza do homem. Então você precisa criar a conexão com o homem, beleza? Você precisa criar a conexão, porque eles não vão sentir a mesma sensação de vocês. Vocês, mulheres, depois do sexo, o que deveria acontecer? Depois do sexo deveria acontecer que você ficaria grávida. Se você ficar grávida, você tem ali um bebê, você fica ali numa situação vulnerável, ou seja, você precisa assegurar, querer mais ainda ter um companheiro, ter um parceiro, ter um relacionamento. Isso é instintivo, dada as relações evolucionistas, que eu já expliquei, né? O desenvolvimento evolucionista, né? De todos os ancestrais das senhoritas. Então, depois da relação, você tende a aumentar esse nível de conexão, querer mais o homem, querer mais estar perto dele ali, precisar mais da presença dele, e não é o que vai acontecer, principalmente depois de um bom sexo, tá? Depois que vocês gozam, depois de um bom orgasmo, essa é a tendência. Já eles é o contrário. Então, primeiro nível de conexão, depois as senhoritas vão entregar o sexo. Vejam bem, segundo erro agora que as senhoritas cometem muito, que eu preciso explicar para vocês. Vamos lá. Via de regra, vocês precisam entender, o homem busca o sexo. Não quer dizer que ele não queira o relacionamento, mas ele vai buscar o sexo. Senhoritas vão buscar o relacionamento. Não quer dizer que as senhoritas não queiram o sexo, mas vocês vão buscar mais o relacionamento. Essa ligação cruzada é o que vai gerar a relação entre você e o cara. Então, onde entra esse segundo grande erro que vocês cometem? Não querer dar o sexo em determinado momento muito rápido, ou não querer parecer promíscua, ou não querer, enfim, entregar logo o sexo para não cair ali na mão de um espertinho que só quer ter relação sexual contigo e sair fora, ou não entregar o sexo para não perder o envolvimento, né, e o investimento daquele cara. Vocês acabam não demonstrando interesse sexual. Vocês não percebem a diferença. Eu posso demonstrar interesse sexual sem entregar o sexo. Eu não preciso mandar uma foto pelada, um nude meu e me comprometer socialmente, comprometer toda a minha perspectiva de relacionamentos para poder demonstrar interesse sexual no cara. Eu não preciso de fato abrir as pernas e dar para ele para demonstrar interesse sexual. Eu posso demonstrar através de outras circunstâncias. Através de um toque, através de um beijo um pouco mais acalorado, através de alguma palavra, de alguma demonstração de interesse, porque isso também é fundamental para o homem. Ele precisa sacar que você tem interesse sexual nele. Que ele achar que você não tem, ele vai partir para outra, beleza? Ele também não vai ter interesse de estar ali insistindo numa mulher que não tem o mínimo de interesse sexual nele, a não ser que você seja extremamente atraente e destacada, que não é o caso de 90% das mulheres, tá? Tô falando aqui num padrão real, vocês não são, sei lá, um símbolo de desejo sexual ambulante andando por aí. Vocês não são pensar numa mulher aqui extremamente atraente, é porque os padrões populares de mulheres atraentes talvez não sejam os meus padrões. Mas enfim, vocês entenderam o que eu tô falando. Então, demonstrem interesse através de um toque, através de uma brincadeirinha, de uma palavra. Só saibam impor o limite. Daqui não vai passar, eu não vou mandar uma foto pelada. Daqui não vai passar, a gente não vai rolar sexo hoje no primeiro, no segundo encontro. Entendem? Entendam, aprendam a fazer isso, não confundam essas coisas. Esse é um segundo erro que vocês cometem. Às vezes, no medo de cometer o primeiro erro que eu falei, vocês acabam cometendo um segundo erro, que é demonstrar interesse sexual nenhum. Vocês parecem que vocês são frígidas, parece que vocês não têm o mínimo de atração no cara, beleza? Então, fica ligado nisso, porque é importante pro cara compreender que você tem atração. Isso vai fazer ele ficar, então, aumentar o nível de investimento dele, vai fazer ele ficar mais feliz, mais satisfeito, vai fazer ele, inclusive, querer esperar. Se ele percebe que você está esperando por prudência e não por falta de desejo sexual, não por falta de interesse sexual, ele vai ficar mais satisfeito em esperar ainda. Ele vai aumentar o nível de investimento deles e nessa jogada vocês conseguem aumentar o nível de conexão com o cara. Beleza? Compreenderam a sacada? Legal. Terceiro erro que vocês cometem bastante. Vocês têm medo de serem muito jogadas, de terem toda a iniciativa, ou vocês simplesmente acham que o cara tem que ter toda a iniciativa em vocês, ou vocês simplesmente vão chegar e vocês mesmos abordar o cara e partir para dentro. Não é bem assim, vocês ficam totalmente perdidos nesse jogo da atração, na dinâmica do relacionamento.
Então prestem atenção no que eu vou falar, para que vocês não cometam esse terceiro erro de sair chegando no cara, o que é péssimo, e também de não sair sumindo e esperando que o cara faça todo o serviço, todo o trabalho e acaba desistindo de vocês, vocês perdem a oportunidade com aquele cara. Eu sei que vocês ficam perdidas e confusas nesse quesito, então preste atenção. A dinâmica da atração dos relacionamentos é uma dança de tango. Como funciona uma dança de tango? Se eu for para frente, o meu par vai para trás, correto? E a gente vai andando. Se ele vem para minha direção, eu venho um pouco para trás, ele vai vindo na minha direção. Se eu for para frente e ele para frente também, eu vou bater de cara com o meu par. Se eu for para trás e ele for para trás também, nós vamos se afastar e perder o contato. Conseguiram entender qual é a dinâmica? Vocês são mulheres, vocês vão se deixar conduzir na dança, mas isso não quer dizer que vocês não tenham nenhuma ação ou que vocês não precisem saber acompanhar essa dança. Isso que eu estou falando aqui é uma argumentação antiguíssima, tá? O Luiz Pondé costuma usar bastante essa argumentação, já vi outros filósofos usando, mas isso é uma coisa bem antiga. Se eu não me engano, essa teoria da dança ela foi desenvolvida antes de Cristo. Mas enfim, vamos voltar aqui para o que importa. O que importa é o seguinte, o que eu estou tentando dizer? Você, mulher, selecionou um cara. Você pode selecionar esse cara antes que esse cara chegue até você. E o que você vai fazer? Você não vai jamais chegar no cara, é sempre péssimo você chegar no cara. Então o que você precisa fazer? Você precisa criar uma oportunidade para que ele possa tomar a ação. É isso que você vai fazer. Quando se dá a oportunidade, pode ser que ele não tome ação, ou pode ser que ele tome. Mas você não vai se expor de uma maneira ridícula, você não vai assustar o cara, nem você vai agir como no polo masculino. Você só vai propor a ação e ver o que vai acontecer. Então, você inicia um diálogo, você puxa um assunto, tá? Você se aproxima, você dá um sorriso, você cria contato visual. Claro que depende da circunstância, se é rede social, se é uma balada, se é um colega de faculdade, um colega de trabalho, tem inúmeras possibilidades. E claro, aí eu não tenho como especificar como você vai agir em cada situação, eu quero que vocês entendam o conceito e a dinâmica. Quando você está trocando ideia com um cara ali, ele ficou uns dias sem mandar mensagem, talvez ele esteja esperando que você também tenha a iniciativa de puxar um assunto. Não vai te fazer ser masculino, não vai te fazer ser capaz ou qualquer coisa do tipo, caso você puxe um assunto com esse cara. Você consegue entender? Um dia você pode chegar e puxar um assunto, você pode trocar uma ideia, perguntar o que ele vai fazer no final de semana, você pode dar indicação de algo que você queira, que você goste de fazer. Às vezes o cara está pensando em te chamar para alguma coisa e ele não tem uma ideia. Se você propor uma ideia para ele, vai aumentar ali a possibilidade dele te chamar. Então, nessa dança de tango, por vezes, por mais que vocês sejam mulheres, sejam conduzidas na maior parte do tempo, é o que se espera de um cara que está no polo masculino, que ele vai conduzir vocês. Vocês não podem ficar tendo iniciativa toda hora, vocês nem vão fazer isso, vocês começam a se humilhar e vocês mesmos mostram para eles que vocês não têm autopercepção de valor. Logo os caras começam a te desvalorizar também, a tua possibilidade de ter um relacionamento ela vai decair bastante. Porém, de vez em quando você vai sim andar para frente. Vocês não vão dançar só com ele andando na direção e vocês andando para trás o tempo todo. A dança não é dessa forma. Ocasionalmente vocês vão à frente, tá? E vocês vão à frente sempre de uma forma feminina, delicada. Existem formas de fazer isso, como eu estou falando. Puxando um assunto, dando uma sugestão, mostrando abertura. Vocês não precisam ser proativos, vocês só precisam ser receptivos. Criar oportunidades para vocês mesmos, criar oportunidades e possibilidades para aquele cara, mostrar que vocês estão ali presentes para que ele te repare, para que ele tenha uma opinião, para que ele tenha uma atração, um desejo, uma iniciativa, seja lá o que for. Isso é um outro erro que vocês cometem muito. Com medo de serem masculinas ou serem feitas de idiotas, vocês acham que vocês não podem ter iniciativas, se mostrar presente, que vocês não podem criar possibilidades para vocês mesmos. E, claro, não se preocupem, eu vou falar aqui várias vezes quais são as formas de se criar oportunidades, tanto nas redes sociais, como se criar oportunidades de se mostrar disponíveis e perceptivas num ambiente de trabalho, num ambiente de estudo, dentro de um ambiente de festa e seja lá mais o que for, beleza? Por esse vídeo é só, espero que vocês tenham entendido o recado, deixa o like, se inscreve no canal se vocês não estiverem inscritos, vocês sabem que eu tenho milhares de pessoas no Instagram, milhares no TikTok, eu tenho milhares no Twitter, mas aqui no YouTube eu tenho poucas ainda, então dá essa moral, o canal é recente, se inscreve e deixa o like aí, por esse vídeo é só, um beijo e até a próxima.